Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria falar sobre algo bem sério, é um tópico mais expositivo e meio que ao mesmo tempo um desabafo. E é muito importante discutir isso com vocês, irmãos, que vêm ao nosso canal. E o tema seria que o mundo ainda está perdido. Isso é um fato. E eu peço que você não simplesmente ignore, dê um tchau para esse vídeo, porque ele não é bem um sermão como os meus outros, mas ele é importante para cada um de vocês e é muito importante. Meu pai, ele estava vendo essas entrevistas nas ruas de Almere, na Holanda, nas ruas de Belo Horizonte, no Brasil, e ele estava olhando o mundo afora, os pensamentos das pessoas, vendo como é que elas agiam nessa temporada de Páscoa, e foi muito decepcionante, para falar a verdade, porque se você considerar, alguns anos atrás, as pessoas não tinham esse conceito de Páscoa como um coelhinho que esconde ovos de chocolate. Isso definitivamente é triste. O mesmo se aplica ao Natal. O Natal não é visto mais como o nascimento de Jesus Cristo, mas sim como um velho que entrega presentes de casa em casa. E isso é preocupante para a sociedade cristã, para as pessoas que precisam ser convertidas. É fato que isso já foi pensado pelo mundo. O coelhinho da Páscoa ele não surgiu do nada. É fato que ele surgiu porque pessoas queriam cessar o cristianismo. Então isso veio e tirou muitas pessoas de pensar: aqui foi o período que Deus deu o seu Filho para vir, sofrer na terra, morrer e reviver após isso, e levando consigo todos os seus pecados. Mas isso não é mais pensado hoje em dia. Não temos mais essa fonte de instigação. Como cristão, você apenas olha hoje em dia e, particularmente até eu, já me veio esse pensamento uma vez: o que é a Páscoa? E muitas pessoas que são cristãs nem veem mais a Páscoa como o sacrifício de Jesus. É preocupante. E essas pessoas não sabem o significado da Páscoa. Muitas delas perderam todo o significado. Muitas pessoas não leem mais a Bíblia. Muitas pessoas perdem seu tempo aí mundo afora e não lembram mais os princípios, os preceitos que estão aqui na Bíblia. Essas pessoas também que vivem na escuridão, elas não têm consciência que elas são pecadoras, que elas erraram e que apenas uma pessoa pode salvá-las. Elas não sabem dar valor. Elas não querem dar valor. Elas não estão nem aí para o céu. Elas acham que isso é balela. Muitas pessoas elas acham que Deus nem sequer existe. E eles não querem pesquisar, não querem ir a fundo, fazer uma análise filosófica e teológica a respeito disso, analisar trilemas, como disse C.S. Lewis. Não há essa vontade de buscar a verdade. Antigamente, as escolas, elas tinham esse método de buscar a verdade, elas evoluíram com o tempo, mas hoje em dia a filosofia não é muito procurada por essas pessoas. Um pensamento crítico sobre o cristianismo. Pensar sobre quais são os fundamentos, os princípios. Eles não pesquisam mais sobre isso. Então, Jesus Cristo vai, morre, faz todo aquele sacrifício e as pessoas hoje em dia tacam no lixo. É você pensar que você está aqui, você pega, começa a fazer
um presente aqui. Aqui. Você pega uma folha de papel, você escreve aqui algo especial, você faz algo aqui, você começa a fazer um origami, faz um aviãozinho, faz alguma coisa e você entrega para a pessoa. O que a pessoa faz? E isso a gente pode ver. Jesus faz isso. E as pessoas tacam no lixo. Isso é muito triste. Muito triste. E essas pessoas não se interessam. Elas veem o universo como simplesmente qualquer coisa. Elas veem toda aquela injustiça, tudo que está acontecendo de errado. Mas é normal. É humano. Tudo é relativizado hoje em dia. Às vezes um sim pode ser um não. Um não talvez seja um sim. Uma lei talvez a gente possa mudar. Ou as coisas que não devem ser relativizadas, elas são. Não pode ser relativizado tudo. Então, se você olhar, hoje em dia as pessoas que, por exemplo, você olha a Europa. A Europa hoje em dia tem muitos muçulmanos indo para lá, tendo filhas, vida lá. Eu não tenho nada contra os muçulmanos. Eu quero que algum dia eles possam se converter e eu respeito. Cada ser humano tem direito de acreditar no que quiser. Livre-arbítrio. Só que os cristãos, como um exemplo da Grã-Bretanha, a Inglaterra, eles têm medo de ir para a rua, de proclamar o Evangelho, apenas por medo de que essas pessoas possam bater, espancar. É muito complicado. E o governo não faz nada para proteger essas pessoas. Não faz. Então, muçulmanos podem espancar os cristãos. E é muito difícil. Então, eu queria deixar claro para vocês, cristãos, que nós iremos para o tribunal de Cristo. Cada um de nós. E não só nós, cristãos. Não é só restritamente a quem é cristão. Pessoas que não creem em Deus também vão para esse tribunal. Pessoas boas, que não acreditam em Deus, vão para esse tribunal. E você, meu pai, minha mãe, eu, tenho a obrigação de proclamar o Evangelho. Pois nós somos pecadores e nós iremos aparecer no tribunal. Cada um de nós. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Isso é fato. E Jesus Cristo morre pelos nossos pecados. E você deve se perguntar, foi um sacrifício em vão? Não, milhares de pessoas foram salvas. Mas isso é refletido? As pessoas pensam nisso. Eles creram em Jesus como Salvador, como Senhor. Aquele que não tinha nada para ter que ver eles, aqueles pecadores. E mesmo assim, Deus, por pura compaixão e misericórdia, traz o seu Filho, deixa ele morrer por todos aqueles pecadores. E as pessoas não buscam mais esse pensamento. É só você pensar que bilhões de pessoas estão perdidas. Eles permanecem perdidos. Eles estão perdidos. E não há pessoas que chegam lá. E é responsabilidade nossa de pregar o Evangelho, de propagar a palavra de Deus.
de trazer o conhecimento bíblico para essas pessoas. O mundo está perdido. Mas por que não tentar minimizar os danos? Salvos são todas aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo como verdadeiro Senhor e Salvador, com a verdadeira fé. E quando você anda na rua, você olha para todas aquelas pessoas e você pergunta: quantas pessoas creem e conhecem em Jesus Cristo? Ou apenas conhecem Jesus Cristo? Pense agora. 5. Vamos botar uma média de 100 pessoas aqui. Quantas pessoas elas conhecem Jesus Cristo? E é muito triste você olhar e você não pensar nisso. Aquelas pessoas todas estão perdidas. Todas aquelas ovelhas estão perdidas. E muitas vezes as pessoas não querem resgatar aquelas ovelhas. Todas aquelas ovelhas perdidas, e ninguém quer chegar, trazer, salvar aquelas pessoas. Ninguém quer trazer elas para o Evangelho. E o Satanás, ele acha muito bonito. O Satanás fica rindo. Ele fica lá, aproveitando, porque todas essas pessoas, foram perdidas. Mas com o dever de um cristão, nós devemos resgatá-las. Mas poucas pessoas fazem. E o Satanás fica rindo. Fica vendo aquelas pessoas que são viciadas em prostituição. Aqueles cristãos que ficam só no celular, não fazem nada o dia inteiro. Vê aquelas pessoas que cometem adultério. Aqueles cristãos que pregam tudo errado. Que não trazem uma palavra edificante ou apenas usam da palavra do Senhor para obter alguma coisa. Isso ocorreu recentemente no Brasil. O Satanás fica lá. Nossa, que lindo! E as pessoas mal imaginam. O Satanás está por trás delas. O Satanás está controlando elas como se fossem marionetes. E eles nem têm a dimensão disso. Todos aqueles celulares com TikTok ou outros meios que fazem você ficar naqueles vídeos curtos, rápidos, e você fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, começa o dia, vai até a noite, e você não fez nada para a obra de Cristo. No que adianta? As pessoas continuam sendo perdidas. E é o nosso dever, como cristão, proclamar isso. Deus quer que nós fazemos isso. Como Jesus, ele foi enviado à Terra, ele já sabia que ele não ia conseguir converter todas as pessoas do mundo. Isso, se você parar para pensar, é um fato. Porque as próprias pessoas que eram para ser estudiosos, teólogos, fixados na palavra de Deus, muitos deles recusaram Jesus, os mestres da lei. Quem foi que causou a morte de Jesus? Reflita. E nem todo mundo acreditou em Jesus. Teve pessoas que até falaram: você usa o poder de Satanás. Falando isso do Filho de Deus. Isso é um absurdo. Por isso foi necessário o Espírito Santo vir. Jesus foi para o céu e ele deixou a terra e ele deu uma ordem para nós cristãos. Proclamem os evangelhos às nações. Ensinem a Bíblia. Ensinem a palavra de Deus.
ensinem o Evangelho. Essa é a ordem. Se aqueles discípulos tivessem ficado todos em silêncio, se eles tivessem parado de contar assim que foram perseguidos, mas não, eles continuaram, eles proclamaram, mês a mês, viajando dia após dia, fora e ao mundo, eles foram. E nós deveríamos fazer o mesmo. Ir ao redor do mundo, completo, no globo, e ir proclamar a palavra de Deus. E eu queria deixar bem claro que se você não proclama, quando você tem a oportunidade, o mundo fica perdido. Eles não sabem quem é Jesus, o que está escrito na Bíblia. E Romanos, capítulo 14, versículo 10, traz uma coisa bem importante para refletirmos. Pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. E essa é uma carta escrita para nós crentes. Ela é dirigida para nós. Então nós compareceremos. Todos nós somos responsáveis para proclamar o Evangelho. E isso é reafirmado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal, segundo o que tiver feito por meio do corpo. E 1 Coríntios, capítulo 3, deixa ainda bem mais escancarado o que acontecerá. Então nossas obras, elas passarão pelo fogo, com pedras preciosas. Pode ser bronze, pode ser ferro, ouro, diamante, esmeralda, topázio, safira. Mas haverá obras que serão transformadas em palha, feno, madeira, e todos esses o fogo consome. Então, quais são as suas obras? Quais são as minhas obras? Eu conheço uma pessoa que recebe cerca de 60 mil pessoas por mês. Eu conheço uma pessoa disso. E ela não está satisfeita com isso. Ela sente que não é o suficiente. E ele olha para aquelas outras pessoas que tem no Brasil, nos Estados Unidos, e eles têm milhares e dezenas de milhares de seguidores, e ele olha, e ele fica imaginando, por que isso não acontece comigo? Isso é uma coisa real. E eu não quero que vocês fixem apenas no meu canal, mas eu quero que vocês, se possível, como cristãos, para proclamar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Você pode ser tímido, você pode ser introvertido, você pode ser ansioso, uma pessoa que evita conflitos sociais ou coisas sociais. Mas faça uma coisa simples. Eu não estou pedindo para você ir nas ruas e falar que Deus é o Salvador. Eu só quero que, com base, para você proclamar a palavra de Deus, que você pelo menos pegue o link dessa pregação e que você compartilhe para os seus amigos, para os seus colegas, familiares. Isso não é para o meu bem, não. Isso é para você realmente trazer aquelas ovelhas perdidas. Para trazer elas até Cristo. Não é para trazer elas até mim. É para Cristo. É para elas que você tem que trazer. Eu entendo você ser tímido, você ser introvertido, ser antissocial, mas pelo menos o básico, de eu compartilhar o link, ajuda. E eu não estou mendigando isso, eu estou falando isso como uma pessoa que me preocupa com o futuro das próximas gerações. Se hoje em dia
essas pessoas já jogam no lixo, no futuro vai ser ainda mais fácil eles jogarem tudo isso no lixo. E para a nossa situação, até dinheiro seria muito importante, porque para a gente tem sites além do YouTube. A gente tenta trazer para outras linguagens. Nós trazemos para búlgaro, nós botamos para francês, romênio e outras linguagens, até indonésio. E o indonésio, ele ainda precisa ser concluído. O chinês, ele ainda precisa ser concluído. E nós temos várias outras línguas. Nós estamos tentando o nosso máximo para divulgar a palavra do Senhor para outros países. E mesmo com pouco dinheiro, a gente não tem muitas ofertas, a gente não recebe dinheiro das pessoas assim. E a gente tem feito tudo isso pelos nossos próprios recursos. E seria muito útil se vocês pudessem ajudar financeiramente para as obras de Cristo, porque fato é, eu poderia, como um jovem cristão, eu poderia estar em qualquer lugar. Eu poderia estar abandonando isso aqui, mas é uma responsabilidade minha. Eu poderia jogar tudo no lixo isso aqui, essas pregações. Eu não estou fazendo por minha causa. Eu estou fazendo porque é uma obra para Jesus. Quando eu chegar lá no céu, pelo menos eu posso descansar seguro que as minhas obras não vão ser como palha, feno, madeira, mas que pelo menos, num grau até baixo, depreciando o meu próprio trabalho, vai ser bronze. Mas eu estou tentando o meu melhor. Mesmo com a condição financeira difícil, estamos tentando o nosso melhor. E o nosso líder é uma pessoa só. Ele tem funcionários, sim, mas ele é uma cabeça para ter que administrar todo esse site, ter que administrar finanças. E é muito complicado, é muito delicado. Então, precisamos assim da vontade de Deus e, se possível, se você puder doar, seria impressionante pra gente, de fato. Pra você que, tipo, não quer nem compartilhar o link, que você não quer ajudar compartilhando porque você é tímido, você pode pelo menos, quem sabe, ajudar financeiramente, se é possível. Então, isso é muito importante pra gente. Então, olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, que você possa fazer, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que você possa motivar os nossos irmãos, se possível, para poder ajudar financeiramente e proclamar, Senhor, a palavra de Deus. Que eles possam fazer a sua vontade. Não a minha vontade, não a vontade do meu líder, mas sim a vontade de Deus. De proclamar. E se eles não têm coragem de, pelo menos, divulgar o link, que eles possam ajudar financeiramente, Senhor. Porque estamos em uma situação delicada. E mesmo assim permanecemos. Então que você possa motivá-los a poder entregar, Senhor, um dízimo, quem sabe, uma oferta para a gente. E que você possa, Senhor, fazer com que nossos irmãos também parem de ver a Páscoa com um coelhinho que entrega ovos de chocolate, ou o Natal como um velho que entrega presente de casa em casa. Que você possa reforçar, Senhor, essa ideia do que eles vieram para fazer aqui, Senhor. Então, Senhor, que seja feita a Tua vontade acerca do nosso trabalho e das deles, Senhor. Em Teu santo nome, amém.